Boa noite, aqui estamos mais uma quinta-feira com o toque do dia, com esse privilégio de poder anunciar a palavra de Deus de uma maneira clara, atual e realmente alcançar os seus corações, né? Que esse é o objetivo do Evangelho, das boas novas, é realmente trazer coisas que realmente possam impactar, mexer, mover a nossa mente em direção à eternidade, ao eterno, ao mundo espiritual, sair desse materialismo que muitas vezes nos encontramos amarrados, tantas obrigações diárias, e o intuito do toque do dia é dar esse tempo para Deus, ouvir a palavra, e assim convidamos vários irmãos para estar aqui presentes no toque do dia. E essa noite nós convidamos a Felipe Torresan Campos, ali do Monte Sião. Ele tem um ministério ali junto ao louvor, na colaboração com a palavra de Deus. E hoje, mais uma vez, né? Já esteve várias vezes aqui no Toque do Dia. E mais uma vez ele tem uma palavra para deixar gravado aqui no Toque do Dia, no YouTube. Tá bom? Então vamos chamar a Felipe para ele deixar o seu recado registrado aqui no Toque do Dia. Por favor, Felipe, chega até aqui. Muito boa noite você que nos assiste, nas redes, então, do YouTube, no Facebook, todas as redes Toque no Dia. E eu queria agradecer aqui ao Marcos pela oportunidade, a toda a equipe Toque do Dia, por esse convite tão precioso, podermos estar juntos aqui compartilhando então a palavra de Deus. Então, se você está aí, sentir a liberdade e quiser orar comigo, vamos orar ao Senhor. Deus, te agradecemos por esse dia, por essa oportunidade, essa ferramenta que é o Toque do Dia. Queremos pedir que a sua palavra seja próspera, que encontre mesmo corações sedentos para ouvi-la, que haja terra boa para essa palavra, Deus, que os corações possam estar abertos para ouvir e assim refletirmos juntos, aprendermos juntos aquilo que o Senhor tem para nos ensinar essa noite, nesse dia, nesse momento. Queremos agradecer em nome de Jesus. Amém. O tema que eu escolhi para compartilhar com vocês, então, se chama Ore Grandes Orações, né? O poder de orar grandes orações, né? Gostaria de começar falando dos Salmos 78, que você que tem a sua Bíblia, quiser compartilhar e ler também junto. Salmo 78, capítulo 40, diz: Quantas vezes o provocaram no deserto e o entristeceram na solidão? Voltaram atrás e tentaram a Deus e limitaram o Santo de Israel. Não se lembraram da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário. Aqui, não sei se você percebe, mas aqui está falando sobre o povo de Israel, né? Como eles foram, realmente provocaram a Deus, acenderam muitas vezes a ira de Deus durante aquele tempo no deserto, né? Então, quantas vezes eles provocaram a Deus no deserto? Nós vemos aqui uma figura de um Deus entristecido, né? Que diz que foi limitado o Santo de Israel. E havia um povo, então, que já não se lembrava do seu poder, daquilo que Deus tinha feito, né? A maneira como Deus tinha resgatado o povo de Israel, liberto eles do inimigo. E hoje que eu quero compartilhar com você é exatamente isso. Eu quero te mostrar o poder de orar grandes orações, o poder de pedir com total confiança e crer de que Ele é um Deus forte e poderoso para fazer. Então, eu creio que Deus não mudou, não existe o Deus do Antigo Testamento, nem do Novo Testamento, nem dos dias atuais. Ele é o mesmo Deus com poder para salvar, com um poder ilimitado para fazer aquilo que Ele realmente quer fazer. Então, eu quero acender a sua fé, eu quero te incentivar, né,
Essa palavra faz parte de uma trilogia, né, de 3 episódios que eu pude compartilhar na congregação com os irmãos do Monte Sião, né, que falam de 3 pontos, de 3 focos. Esse primeiro que eu estou compartilhando com vocês é sobre a oração, orar grandes orações. O segundo sobre o louvor, o poder do louvor, e o terceiro, o poder da palavra de Deus, né? São coisas que nós realmente encontramos na Bíblia e aprendemos com ela, né? Então eu quero acender a sua fé, eu quero mesmo que você possa crer que é possível, né? E eu quero que nós tiremos então esses limites que nós mesmos colocamos sobre Deus, né? Sobre isso que eu vou pregar. Eu não quero apenas compartilhar assim de qualquer forma, mas eu quero que façamos isso juntos para que possamos permitir o agir de Deus nas nossas vidas, né? Então hoje nós vivemos o mesmo problema que Israel convivia, Israel tinha ali, né? Que era essa frase, né? Limitaram o santo de Israel, limitamos Deus em muitos momentos da nossa vida. Se você lê o capítulo 78 de Salmos, você tem toda essa coisa constante, né? Que ele começa a descrever milagres após milagres ali. Ele vai falando de como Deus abriu o Mar Vermelho, de como Deus alimentou com maná, como Deus vestiu eles por 40 anos, né? Eu brinco, né? Tinha o ar-condicionado, né? Que funcionava lá, uma nuvem que acompanhava eles no dia quente, né? E um aquecedor à noite. Como Deus fez coisas sobrenaturais durante esse tempo no deserto, né? E por que ele vai então encerrando? O versículo fala que eles começaram então a limitar esse mesmo Deus que estava fazendo grandes maravilhas. E nesse ponto nós vemos um Deus aqui entristecido, né? Provocado porque foi limitado. Não lhe deram então o privilégio de fazer tudo o que ele tinha para fazer no meio deles, né? Eles os limitaram, né? Deus foi limitado em tudo que fez no Egito, né? Mas na verdade foi ilimitado, né, em tudo que fez no Egito, mas eles os limitaram por sua incredulidade. E aqui que nós percebemos que Deus não foi capaz de fazer tudo o que ele queria fazer. Você consegue compreender isso? Que mesmo em meio a tantos milagres, Deus poderia ter feito ainda mais? E essa passagem de Salmos, nós vemos retratado no início ali do Pentateuco, mas também nos remete a Mateus, né, capítulo 23, versículo 37, que diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu juntar, Jesus dizendo, tá? Os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Como Jesus disse para a cidade de Jerusalém, ele pode estar dizendo isso para alguém essa noite, né? Para um de nós. Quantas vezes eu queria ter colocado você sobre minha proteção? Quantas vezes eu quis abençoar você? Quantas vezes eu queria ter erguido você de onde você está? Quantas vezes eu queria ter te protegido? Sabe? E observe essas palavras que ele disse. Quantas vezes eu quis juntar, né? Eu teria feito, mas você não estava disposto. Eu queria, mas você não permitiu. A mesma coisa que aconteceu com o povo de Israel. Deus queria fazer muito mais, ele foi limitado. Então isso é uma coisa fenomenal de você compreender e você começar a pensar que Deus, em seu poder ilimitado, ele diz que eu quis fazer. Então você não permitiu, você não quis, você me limitou. Então quando eu digo ore grandes orações, é um começo para quebrarmos esse princípio ou essa maneira em que estamos vivendo, que nos limitam. Então não limite Deus. Se você está se sentindo rebaixado, se você está sentindo que algo te limita, se você está tendo algum déficit em alguma área da sua vida, eu quero que você saiba que Deus é capaz, sabe? Que Ele está pronto para fazer muito mais por você. Em 1 Coríntios 2,9 diz: nem olhos viram, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem as coisas que Deus tem preparado para os que o amam. Né? Eu acrescento aqui, para os que não o limitam. Né? Porque o amor é isso, você não coloca limites sobre o amor. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz: aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos. Sabe, são verdades que estão na Bíblia.
E quando eu falo sobre pedir, eu falo sobre nossas orações, sobre nossos pedidos, aquilo que estamos colocando em oração ao Senhor. Muitas vezes são orações triviais, são oração da refeição, é oração, Senhor, me guarde até daqui até ali. E Deus está falando, puxa, quantas vezes eu quis fazer muito mais, né? Então Efésios diz assim, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que opera em quem? Em nós. Em outras palavras, não limite Deus. Não devemos mais limitá-lo, é hora de romper, então é hora de deixá-lo ser esse Deus poderoso que Ele quer ser em sua vida. Por muitas vezes nós não entendemos o que significa, né? Falamos muitas vezes, Deus é soberano, soberania de Deus, né? E não sabemos nem o que significa. Então eu gosto de salientar que a soberania de Deus significa autoridade, domínio, poder. Soberania é uma autoridade superior que não pode ser restringida por nenhum outro poder. Você entende isso? Então ele é um Deus soberano. Se você ainda não entendeu isso, o que significa, Deus pode fazer o que Ele quer, na hora que Ele quiser, onde Ele quiser fazer. Isso com qualquer pessoa. E o que Ele estava dizendo para os israelitas, o que Jesus estava dizendo para Jerusalém, que Ele quis fazer, e não foi permitido, foi limitado. Então eu creio na soberania de Deus, eu acredito que seu poder é ilimitado e acredito que Ele tem muito mais para nós se tirarmos os nossos limites. Não é nem limites de Deus, mas são os nossos próprios limites nas nossas orações, nos nossos pedidos, e acabamos vivendo uma fé fria, né? Temos que permitir que Deus possa agir, né? Nos últimos momentos de Jesus, né, costumo dizer que Jesus não está amarrado, né? Tem um versículo que fala, Mateus 27, capítulo 2, um versículo surpreendente que fala assim, e amarrando, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Jesus então era Deus em pele de homem, ele era o Deus todo-poderoso em carne e osso. E a Bíblia diz, olha lá só, eles o amarraram Jesus. E a última coisa que queremos como cristãos, como uma igreja, é amarrar a Jesus. Queremos que Jesus então seja livre para curar, livre para libertar, livre para encorajar, para abençoar, para levantar dos mortos, livre para mover-se poderosamente entre nós. Nós não somos uma igreja monótona, chata. Nós não queremos limitar Deus porque sempre vai ter alguém que precisa de um milagre. Eu creio nisso. Sempre vai ter alguém que precisa de salvação. Sempre tem alguém que precisa ser liberto de algo. Sempre tem alguém que precisa de uma cura. E para isso nós precisamos tirar os limites que colocamos sobre Deus. Como iremos libertar? Como iremos salvar? Como iremos clamar por um milagre se nossas orações ficam sempre no raso? Porque nós não tiramos os limites de Deus essa noite. Então, eu até anotei uma frase aqui que diz, qualquer coisa é possível. Eu creio em uma igreja onde Jesus não está amarrado, onde Ele não está preso. Porque o que amarra, o que prende Jesus em nossas vidas, o poder dele atuar sobre Jerusalém naquele tempo, era, na verdade, a incredulidade. Nós o amarramos nos nossos limites das nossas ciências humanas, nós o amarramos em pequenos pedidos lamentáveis, fazemos orações que infelizmente nem deveriam ser feitas, triviais. Eu quero que você imagine agora você sentado em uma mesa onde pessoalmente as maiores mentes, os maiores bilionários do mundo, eu quero que você imagine isso, tá? Bill Gates, Elon Musk, quem for aí mais um desses influenciadores assim ricos e bilionários, e eles imagina ele fazer um convite para você e falar assim, olha, eu quero que você venha aqui para contar seus sonhos, seus projetos, e o que você tem aí, qual que é a sua grande sacada, o que você poderia compartilhar comigo.
E a sua resposta para ele, nessa reunião, para esses bilionários é: poxa, você me empresta R$ 50 aí, eu te devolvo semana que vem, estou precisando aqui para pagar uma conta. É disso que eu estou falando quando se trata do seu relacionamento com Deus. Você está sentado à mesa com Deus dos céus, você chega diante dele, ele que tem tudo, ele que é dono de tudo, ele é tão poderoso, nós o amarramos com nossa pequena fé, com nossos pequenos sonhos, com nosso baixo nível de satisfação, ou para Deus tá bom, isso aqui tá bom, vamos fazer ou pedir de qualquer jeito, sabe? Esse tipo de coisa, Deus é bom, ele sempre faz, é verdade. Mas por que a Bíblia fala disso? Por que Jesus fala, eu quis fazer muito mais? Por que Salmos aqui diz que limitaram o Santo de Israel? Então é hora de você obter uma nova visão, é hora de você fluir um ar fresco, sabe? Expandir. E está na hora de você pedir coisas melhores para Deus, está na hora de você ter conversas mais profundas, sabe? Está na hora de você falar sobre coisas sobrenaturais. Quando não fazemos isso, quando nos limitamos ao trivial, nós estamos limitando a Deus. A Bíblia diz, aqui em Salmos, que eu abri a mensagem, fala que Deus estava triste, ele ficou entristecido, porque ele foi limitado. Não deixaram fazer tudo aquilo que ele desejou, tudo aquilo que ele planejou, né? Não sei se você pode se lembrar aqui, mas talvez você conheça esse versículo que diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Antes disso, Isaías diz em 40:28, será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. E assim ele segue, ele fortalece ao cansado, ele dá vigor aos que estão sem força, né? Isso é uma revelação, né? Mas ele termina falando um versículo super conhecido também, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam bem mais alto como águias, correm e não ficam exaustos, porque esses são os que esperam no Senhor, esses são os que fazem pedidos ousados, né? Ele é sempre mais, Deus nunca é menos do que era. E eu quero aqui também que você pense assim, olha, mas eu já pedi tanto, né? Você nunca vai cansar Deus, né? Ele sempre tem algo para surpreender, né? Deus tem sempre mais, ele sempre tem mais graça do que pecado, ele sempre tem mais poder do que seus problemas, ele sempre vai ter mais misericórdia do que você tem de erros, ele sempre vai ter mais amor do que o ódio do mundo, ele sempre vai ter mais suprimento do que você precisa do seu pão de cada dia, ele sempre vai ter mais perdão do que você tem em falhas, é sempre mais. Deus é esse ilimitável, quem o limita somos nós, então pare de limitar. Está na hora de você orar grandes orações. Você não vai sobrecarregar o orçamento espiritual de Deus, né? Deus está dizendo para você essa noite, eu não me importo com o tamanho do seu sonho. Eu não me importo do tamanho da sua oração. Ela pode ser grande sim, né? Eu não acredito que Deus vai se cansar ao ponto de ficar exausto. Não limite o Santo de Israel. Não o entristeça. Todos precisamos, então, acreditar em algo maior, né? Precisamos fazer orações maiores, e eu digo não só em comprimento, em tamanho, né? Mas em orações mais profundas, que peçam justamente coisas grandes, sem mais migalhas, né? E a Bíblia está recheada de exemplos sobre o que é dar migalhas, pedir migalhas a Deus. Deus quer que você peça, né? Lucas fala que, porque para Deus nada é impossível, nenhum desafio é grande demais. João capítulo 16, versículo 24, Jesus fala, até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Né? Ele diz o motivo pelo qual muita coisa não está acontecendo, é que você não está pedindo. Eu amo tanto o fato que ele diz aqui, né? Pedindo você receberá para que tua alegria seja plena, né? Deus está falando para você, eu quero gente feliz, eu quero gente plena, né?
porque eu quero que as pessoas tenham esse benefício do que foi a cruz, do que a cruz comprou, né? A salvação, ela é de fato de graça, mas ela teve um alto preço, né? E Deus está falando para você, mas se você não me pedir, se você ficar pensando, isso é pouco demais para eu pedir, ou isso é grande, isso é médio, né? Sempre quando você vai num lugar, você vai comprar algo, você fala assim, olha, eu quero pedir uma grande pedida, eu quero que venha o suficiente para que eu possa comer. Se você vai pedir uma bebida, você quer que ela venha transbordando, né? Eu gosto de lembrar muito de Gênesis, capítulo 18, que fala sobre Sodoma e Gomorra, né? E há uma conversa ali com Abraão e Deus, né? E eu percebo assim, a intimidade de Abraão, né? E Deus chegar e consultá-lo, né? Ao ponto dessa intimidade tão grande, né? E Abraão diz assim, se eu puder encontrar 50 justos, você não destruirá a cidade? Né? E Deus fala, não, beleza, se tiver 50 justos em Sodoma e Gomorra, eu não destruirei a cidade. E ele vai diminuindo, se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10 justos, né? É interessante essa história que Abraão vai diminuindo, vai pedindo, mas chega uma hora que ele para, né? Que parece que ele cansou a Deus, cansou de pedir, né? Mas eu acredito que se Abraão tivesse continuado a pedir e falasse assim, olha, se tiver um justo, você livraria Sodoma e Gomorra, com certeza Deus estaria falando, me peça milagres maiores, sabe? Eu posso fazer muito mais, né? Tire os limites de Deus. Então a conversa parou por ali, ela poderia ter seguido, né? E assim vai. Então eu me pergunto, o quanto estamos vivendo só porque pedimos e não transbordamos o que pedimos, né? Peça a Ele o que é mais que suficiente, né? Não limite Deus de Israel, né? Você pode pedir a Deus por milagres, né? Mateus capítulo 7, versículo 11 fala, se vós, pois, sendo maus, Jesus falando, sabeis dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará bens aos que lhe pedirem, né? Então é interessante você perceber como Jesus ao tempo todo está falando, vocês não sabem pedir, vocês pedem mal, sabe? O Pai de vocês pode dar e entregar muita coisa, né? Eu falo também que nós temos uma percepção inapropriada de Deus, né? Uma percepção distorcida, né? Então aqui eu deixo duas coisas que podem estar limitando o poder de Deus, né? A falta de oração, e uma delas que a gente vem dizendo, outra é a percepção inapropriada de Deus. A gente perceber Deus de uma forma diferente do que Ele realmente é, né? E eu digo para você, se você é salvo, se você tem o Espírito Santo morando e habitando em você, você tem tudo o que Deus precisa para fazer, né? Eu falo assim, você não tem só o dedo de Deus, você não tem só um braço direito, né, que diz que foi o que trouxe a salvação, mas você tem tudo o que Deus precisa. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Então tire os limites, acredite nele para algo excepcional. Ore grandes orações. Acredite nele para usar você de uma forma poderosa, né? Eu lembro aqui da mulher cananeia, né, em Mateus capítulo 15, eu não vou ler tudo, né? Mas ela fala, em certo momento ele fala assim, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel, né? E ela fala, Senhor, ajuda-me. Aí Jesus fala, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E a mulher muito sabiamente pede muito além do que ela merecia, correto? Ela não estava pedindo, Jesus falando, olha, existe um pão correto, o alimento correto para cada um, né? E você está pedindo muito mais, né? E ele fala assim, não é certo pegar o pão do filho e lançar para os cachorrinhos. Ela fala assim, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus responde, mulher, grande é a sua fé, né? Seja conforme você deseja.
E naquele mesmo instante, então, a filha dela foi curada. Então ela pediu muito mais do que lhe era permitido pedir, do que ela tinha direito de pedir. E eu creio que hoje você está diante desse Deus, né? E muitas vezes a gente fica aumentando a nossa necessidade e diminuindo a capacidade que Deus tem de suprir. Então a gente fala assim, nossa, mas o meu problema é tão grande. Não o suficiente para ser maior do que Deus. Eu termino então com isso que a Bíblia diz, Marcos capítulo 6, versículo 5, que diz assim, que ele não pôde fazer ali, né, no caso aqui Jesus, né, na sua cidade natal, Nazaré, ele não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Eu não sei se você percebe aqui, mas eu acho que impor a mão sobre doentes e curá-los, eu acho um grande feito, né? Eu acho um grande feito de Jesus que ele fez em Nazaré, em essa cidade. Não dá para diminuir isso, mas eu acho interessante o escritor dizer que ele não pôde fazer ali nenhum milagre. Ele fez só o que era suficiente. Ele não pôde fazer nada, algo extraordinário, né? Então, Jesus era tão poderoso, ele era Deus em carne e osso, né? Ele poderia estar, então, eu imagino que ele estava ali em Nazaré curando, né? Curando cegos, fazendo o que ele fazia, curando aleijados, mas você vê como que no pensamento do que ele poderia ter feito, ainda não era o suficiente. Não era poderoso o suficiente para ser considerado um milagre, era apenas o trivial para Deus, era apenas as migalhas, vamos dizer assim, né? Como a gente vem falando, né? Então ele não pôde fazer lá nenhum trabalho poderoso porque ele foi limitado ali. E quantas vezes eu ouso dizer aqui, as igrejas são essa cidade natal de Jesus, são Nazaré, né? Que duvidam do poder de Deus, né? Jesus está ali, onde as pessoas nascem, onde as pessoas são salvas e onde muitas vezes o poder de Jesus é limitado. Colocam Jesus amarrado num canto e ele não pode fazer mais nada. Limitaram o santo de Israel, limitaram com sua incredulidade, né, com sua religiosidade. Então eu peço para você que essa noite não limite as grandes coisas que Deus pode fazer, que Jesus pode fazer na sua vida. Tá? Chegou a hora, o momento de você mesmo permitir que Jesus o faça, que Deus transforme algo poderoso. Então eu ouso dizer para você, eu te desafio, eu quero acender no seu coração esse desafio de orar grandes orações, de fazer grandes pedidos, de ser um diferencial no meio do que é trivial. Né? Deus está falando para você, eu posso fazer muito mais, eu posso te oferecer muito mais. Para encerrar, eu gosto de um exemplo de um viajante, né, que saiu da Europa para ir para os Estados Unidos numa embarcação, num navio muito chique, né? E ele estava nesse cruzeiro, ele estava saindo ali da Inglaterra indo para a América, né? E ele tinha conseguido economizar um dinheiro para poder fazer essa viagem, para ir para a América. Então ele economizou o dinheiro, comprou a passagem, entrou lá e ele trouxe todas as roupas que tinham, né? Então eram 2 semanas de barco, e era longa, né? 2 semanas dentro de um barco, né? Viajando. Então ele levou um fornecimento de alimento para ele durante essas 2 semanas, né? Conseguiu pagar seu ingresso, a entrada no navio, no cruzeiro. E ele levou um fornecimento de queijo, bolacha, para poder ir comendo durante a viagem, né? Para não faltar nada, é o que ele tinha, já tinha gastado todo o dinheiro dele com a passagem, não tinha mais nada, então ele só tinha aquele suprimento de bolachinhas e queijo. Então, toda noite ele entrava no refeitório para fazer sua refeição, ele desenrolava aquele pacotinho marrom, né, que ele guardava as coisas, e tirava com muito cuidado cada pedacinho, né? E ele olhava aquelas pessoas comendo, servindo os pratos à vontade, né? Ele ia olhando, né? E imaginando como seria bom, né, se ele pudesse ter condições de comprar tudo e poder participar desse jantar. E todas as noites, durante 2 semanas, ele descia com seu saquinho marrom e abrindo e comendo bem de pouquinho o seu biscoito, seu queijinho, economizando o máximo, né? E no último dia de viagem, né, ele
passou de um cidadão despercebido ali, como alguém que chamou atenção, né? Então o capitão, nesse último dia ali, na mesa de buffet, no jantar, todos reunidos, né? Aqueles pratos cheios de comida, tudo, viu, achou estranho esse senhor ali no canto, na mesa, comendo desse saquinho, comendo um biscoitinho, queijo, já no último dia, e chegou para ele, foi até para ele, apresentou, contou a história, que estava indo ver sua esposa, estava saindo da Europa para ir para a América e tal. E aí o capitão perguntou, falou assim, por que você não vai lá, sobe lá no buffet, vai comer dessa comida e participar, né? E aí ele responde, eu não tenho dinheiro suficiente para pagar essa comida, né? Então, na hora que ele falou isso, o capitão fez uma cara, falou assim, meu Deus, estamos no último dia, você não serviu nem um dia. Ele falou, estava incluso na sua passagem o alimento, todo o banquete disponível para você jantar aqui todos os dias, fazia parte do bilhete, né? E aqui, que história poderosa, né? Passou 2 semanas podendo usufruir de um banquete e passou comendo biscoito e bolachinha, né? E eu costumo dizer assim que alguns, né? Até uma passagem de um livro isso, né? Bem conhecido. Alguns de nós vão para o céu, né? Mas alguns vão comendo biscoito e queijo. Eu creio que o Calvário foi um preço muito alto. Pagou um preço muito caro para você viver de queijo e biscoito. Deus tem um banquete à sua disposição, né, para suas necessidades. Eu tenho certeza que Deus suprirá o seu pedido, a sua grande oração, né, de acordo com as riquezas que pertencem a Deus, de acordo com a glória que pertence a Jesus Cristo. Né? Ele não vai deixar você continuar vivendo de migalhas, vivendo de queijos e bolachas. O Calvário pagou tudo. Todo o preço foi pago. E eu quero te desafiar, então, a lançar tudo na conta do Mestre, daquele que pode mesmo pagar tudo, né? E eu quero que você adore a Deus essa noite, celebre essa liberdade que você tem de poder pedir, desse livre acesso. Se você ainda não tem ainda essa salvação, esse Espírito Santo de Deus, é tudo que você precisa. Esse é o primeiro passo para conseguir ter acesso a esse bilhete, a esse ingresso, a esse preço tão caro que foi pago na cruz por Jesus. Então, esse é o desafio. Ore grandes orações, faça grandes pedidos e que essa noite possamos tirar todos os limites que colocamos sobre Deus. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Amém, né? Realmente não podemos limitar a Deus, né? Deus tem grandes planos, né? Deus do universo, né? Se a gente olhar para o macro aí, né? Esse universo, né? O tanto de estrelas, tanto de galáxias, né? Essa criação de Deus, e muitas vezes estamos limitados somente no nosso planeta, né? No nosso mundinho, né? No nosso planetinha aqui pequenininho, parecendo que estamos sozinhos, e tem um Deus criador do universo à nossa disposição, né? Então, Felipe foi bem feliz, né? Mostrando, né, que realmente podemos pedir mais a esse Deus, né? Ter todo o privilégio que Ele tem à nossa disposição. Não ter uma mente de escravo, mas de livre, de filhos, né? Filhos que podem chegar ao seu pai e pedir, né? Aquilo que tem no seu coração, tá bom? Então, essa foi a palavra de hoje, do toque do dia, grandes orações, né? E você pode hoje começar a fazer orações maiores, né? Deus quer te ouvir, né? Está pronto para te ouvir, tá bom? Deus abençoe, queremos agradecer a Felipe e pela palavra que foi deixada aqui no Toque do Dia. Pedimos e agradecemos a atenção de todos. Que Deus abençoe a participação de todos. Amém? Amém? Um abraço.